O programa ecológico de hoje traz o tema poluição visual. Explicaremos o que é essa poluição, como ela atua, qual é a opinião de nossos estudantes, como podemos preveni-la, além, é claro, de uma entrevista com o Dr. Valderrama, diretor de trânsito e responsável pela observação e interferência deste tipo de poluição na cidade de Mossoró, quando está relacionado ao trânsito. Não perca, é logo depois do nosso intervalo. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ecológico Mossoró. Falaremos hoje sobre poluição visual, um tema importante que, com certeza, já interferiu na nossa vida. Afinal, quem não se sente mal vendo lixo jogado onde não deve, ou aquelas inúmeras faixas colocadas onde não devem ser, atrapalhando a sinalização de trânsito? Para começar, perguntamos à população o que é poluição visual. É o que a gente vê aqui no ar, né? Visual. É tudo isso que tem aí, essas placas, tudo que tem aí parar, às vezes pode ser até atropelado lendo qualquer coisa sobre isso. Essas placas grandes. Tem lixeira aí, né, no meio da rua. Tem lixo tomando conta, né, da cidade e não tem ninguém que faça nada. Não faço a mínima ideia. Acho que é muita propaganda nos outdoor, pode ser isso? Sei lá, fumaça, tudo que possa vir a poluir o ambiente, né? Fica um pouco ruim de se ver. Problemas na vista, sempre acontece a pessoa não poder ver nem as coisas direito. A nossa legislação define esse assunto de forma diferenciada. Vamos dar uma olhadinha? A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 30º, menciona que compete aos municípios 1. Legislar sobre assuntos de interesse local e 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tenham caráter essencial. Item 8. Promover, no que couber, adequando ordenadamente o território mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e ocupação do solo urbano. Já a Lei 6938, de 1981, define em seu artigo 3º que, o item 3, poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante das atividades que, direta ou indiretamente, item A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, item D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Dá-se o nome de poluição visual ao excesso de elementos ligados à comunicação visual, como, por exemplo, cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc., dispostos em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais, shopping centers e de serviço. Acredita-se que, além de promover o desconforto espacial e visual daqueles que transitam por estes locais, este excesso enfeia as cidades modernas, desvalorizando-as e tornando-as apenas um espaço de promoção e de trocas comerciais. Acredita-se que o problema, porém, não é a existência da propaganda, mas o seu descontrole. Também é considerada poluição visual algumas ações humanas sem estarem necessariamente ligadas à publicidade, tais como o grafite, a pichação,
fios de eletricidade telefônicos colocados em excesso em postes, as edificações com falta de manutenção, por exemplo, o lixo exposto não orgânico e outros resíduos urbanos, usinas eólicas em áreas não povoadas, plataformas de petróleo em alto mar, etc. Normalmente, ela se soma a outros tipos de poluição, por exemplo, a do ar, a da água, a luminosa, principalmente com essa última, a luminosa. Políticas públicas devem ser criadas com o objetivo de solucionar esse problema. Alguns municípios aplicam normas que proíbem a excessiva quantidade de anúncios espalhados pela cidade, determinando que lojas e outros pontos comerciais adequem suas fachadas de forma a proporcionarem um local agradável para a população que transita por esses espaços. É importante ressaltar que no município de Mossoró, a Gerência de Gestão Ambiental trata dessa responsabilidade. No próximo bloco, boas práticas envolvendo a questão da poluição visual e como o tema é tratado no ambiente escolar. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Nossos alunos entendem o que é poluição visual? E os nossos professores, como abordam tal tema? Veja a matéria. Eu estou no Colégio Seamo para conversar um pouquinho sobre poluição visual. Estou aqui com a Alessandra. Alessandra, o que é poluição visual para você? Para mim, assim, é um tipo que, quando você vai fazer a apresentação de cartazes, não obter muitas informações nele. Assim, por exemplo, você pode reaproveitar ele, esse tipo de coisa, assim, fazer tipo um reaproveitamento de cartazes, como eu já falei. E na sua escola, como é tratado esse tema? Na sala de aula, ele aborda assim que não se deve, porque às vezes bota um outdoor na frente, aí o motorista fica olhando, observando, às vezes acaba batendo no carro que está na frente. Pichação também é uma coisa assim muito que não se deve fazer, por causa que ficam pichando nos muros, isso não é uma coisa muito bonita de se fazer, é uma coisa desagradável. Para mim, eu acho que poluição visual é o acúmulo de coisas que a gente olha assim para frente, não vê natureza, não vê as pessoas, não vê as casas, só vê muita informação, principalmente da mídia, pra gente comprar, pra gente fazer vários tipos de coisas da mídia. Aí eu acho essa poluição visual muito ruim, porque as pessoas acabam perdendo o sentido, não vê o real sentido das coisas. E no seu colégio, como é abordado esse tema? Bem, aqui no colégio, além da questão da poluição visual, a gente também fala das outras poluições. A gente fala que tem que reaproveitar cartazes, todas essas coisas. E na questão da produção dos cartazes, a gente bota pouca informação. Porque se a pessoa ficar lendo muita informação, ela vai poder ficar meio que atordoada e não até compreender o real objetivo da gente naquele cartaz. Eu estou com a Fabiola, diretora pedagógica, para a gente conversar um pouquinho sobre poluição visual. Professora, o que é poluição visual para a senhora? Para mim, poluição visual é tudo aquilo que em excesso, né, que traz uma comunicação em excesso à nossa visão, né? A gente sabe que essa poluição ela pode trazer tantos danos materiais, como por exemplo, numa via de muito tráfego, ela pode perfeitamente você se deter a ler uma informação, às vezes tem tanta informação que você não pode fazer uma leitura rápida e pode aí haver um acidente. Como também pode ter prejuízo psicológico. Tem psicólogo que diz que um excesso de informação pode trazer uma sobrecarga mental ao indivíduo que está fazendo essa leitura. Por isso que na sala de aula há uma orientação do professor, na hora que o trabalho é feito para expor, né,
como nós temos as EACs, nós temos projetos. Inclusive, esse ano a gente está trabalhando com o projeto Vida, que há uma preocupação do aluno viver nesse meio ambiente com dignidade, com vida, aí onde entra a poluição visual, que vem somar a poluição sonora, a poluição das águas, a poluição do ar. E o ano passado a gente trabalhou sustentabilidade. Sustentabilidade também foi voltado muito para esses aspectos de que a gente precisa estar voltado para o meio ambiente. O que é que eu vou tirar do meio ambiente ou o que eu vou devolver para o meio ambiente que vai prejudicá-lo ou o que vai ajudá-lo. Então a gente já trabalha com esse projeto pedagógico durante o ano na nossa escola. E a senhora tem sentido retorno por parte dos alunos desses temas? Como vocês ouviram as meninas aí colocando, né, que na hora que o professor vai fazer algum cartaz, ele já vai com aquela preocupação de fazer com a informação precisa, com uma orientação onde você, quando veja logo o cartaz, você já seja capaz de fazer uma leitura sem haver aquela necessidade de parar, de cansar às vezes até, né, a visão para fazer aquela leitura. Então a gente já há uma preocupação pedagógica na hora de elaborar os cartazes para que seja um trabalho que venha ajudar a criança a não poluir o ambiente e nem vir se prejudicar com a comunicação para que ela não seja em excesso e traga cansaço mental ou mesmo visual para o leitor. O quadro Boas Práticas dessa semana traz uma matéria sobre como identificar a poluição visual, através de exemplos e quais são suas implicações. Vamos ver? A poluição visual é algo que está intrínseco ao ser humano, ou seja, é aquela poluição que somente o ser humano consegue detectar ou determinar. Dessa forma, coisas bem simples, algo bem simples podem ser identificados como poluição visual, como por exemplo, um resíduo colocado num lugar errado, ou simplesmente largado no meio de um logradouro. Pode ser considerado como poluição visual. Além, é lógico, de poluição do solo e possível contaminação do lençol freático. Outro exemplo desta poluição pode ser apresentado como a degradação do patrimônio público, através da pichação ou colocação de cartazes em locais indevidos. Realmente é algo sutil, que somente a interferência antrópica ou do ser humano que pode ser detectado. Na verdade, ele se restringe a esse poder. Notamos nitidamente uma questão de colocação de cartazes indevidos e a alocação ou pichação de patrimônio, o que, para nós, grosseiramente falando, prejudica a imagem da cidade. A colocação de faixas em locais não apropriados pode também ser considerado uma forma de poluição visual, porque além de esteticamente desagradável, pode prejudicar o trânsito. Na verdade, poluição visual também se apresenta como algo que esteticamente nos demonstra desagradável, seja uma pichação, seja a colocação indevida ou de elementos elétricos ou telefônicos a mais em que um cabo suporta, seja a colocação de entulhos em locais inapropriados, ou mesmo a existência de árvores que impedem a visualização de sinalizações de trânsito. Despejo irregular pode acabar ocasionando na parte de poluição visual imagens como esta, na parte de resíduos descontrolados. Hoje na cidade de Mossoró nós já não temos mais essa questão, existe um aterro sanitário apropriado. Então esse aqui é o antigo aterro que era utilizado para esse fim, que hoje na cidade já não é mais praticado dessa forma. Na área de pesquisa, anunciamos o 3º Fórum Nacional de Ensino de Gestão Ambiental, a ser realizado na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, de 3 a 6 de maio de 2012. Todas as informações referentes ao evento encontram-se no site www.3forumga.blogspot.com, inclusive a forma de participação dos estudantes, docentes e demais interessados. Para maiores informações, envie um e-mail para terceiroforumga@gmail.com ou ligue para 084 3315 2094.
Já na nossa área de capacitação, meio ambiente, encontram-se abertas as inscrições para a especialização em gestão ambiental na UERN. Na sua segunda edição, conta com 360 horas-aulas e disciplinas muito importantes, como avaliação de impactos ambientais, legislação ambiental, sistema de gestão ambiental e certificação, entre outras, tendo no quadro professores doutores e mestres. As inscrições ainda estão abertas para fechamento de vagas remanescentes, porém, por tempo determinado. Maiores informações pelo e-mail esp.gauern@yahoo.com.br ou pelo telefone 084 3315 2094. No próximo bloco, uma entrevista com o Dr. Valderrama, diretor de trânsito, para conversarmos um pouquinho sobre como esse tema é tratado no nosso município. Não perca! Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Dr. Jaime, o que é poluição visual para o senhor? Poluição visual é tudo aquilo que atrapalha um bom funcionamento e é uma claridade a respeito de, falando em trânsito, sinalização. A poluição visual relacionada ao trânsito está ligada ao encobrimento de placas, encobrimento de semáforos, que pode criar um risco de acidente por falta das pessoas terem essa claridade na hora de poder detectar um sinal de proibição ou um sinal de luminoso, que são os que organizam o trânsito em todas as cidades. Perfeito. O senhor pode citar algum acidente que já ocorreu, principalmente devido a essas obstruções ou empecilhos de visualização fácil de elementos de tráfego? Bom, na verdade, não é muito comum que isso aconteça. Eu, na memória, não tenho nenhum acidente que tenha acontecido por conta de uma placa encoberta. É tanto que a gente, quando recebe essa informação, seja da população, que também a gente pede para a população ligarem para a gerência do trânsito quando isso acontecer. A gente manda logo imediatamente uma equipe que é da prefeitura, da área de Secretaria de Obras, que mexe justamente com a questão de arborização, ou quando for de faixas, também a gente aciona a Secretaria de Obras para que sejam retiradas estes impedimentos que encobrem as placas. É muito mais comum, por exemplo, ver quando uma placa está encoberta pelas árvores, porque as placas são colocadas próximas e sobre as calçadas, próximas das esquinas, uma placa de proibido estacionar. Quando ela é encoberta, um motorista desatento estaciona, né? Aí ele está infringindo numa norma de trânsito, ele está cometendo uma infração, mas ele, na verdade, não é culpado desta infração, porque a placa está encoberta. Nestes casos, quando acontece isso e ele é autuado, ele pode entrar com uma defesa prévia, né? E a gente verifica realmente que isso aconteceu, que a placa está encoberta, ou que foi encoberta por um letreiro, ou que foi pichada, né? Que também faz parte da poluição visual no trânsito. Aí ele ganha na defesa prévia e a autuação não vai para frente. A defesa é deferida. Eu pergunto para o senhor, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para o pessoal sobre essa parte de poluição? Porque nós sabemos a importância também da parte de colocação e divulgação de faixas, né? Qual a mensagem que o senhor deixaria, ou qual mesmo seria o conselho que o senhor dá, até como entidade pública, sobre essa situação?
para você abrir um letreiro, para você abrir uma faixa, para você poder publicitar seus produtos na via pública, tem que ter uma permissão da prefeitura, que isso é dada na gerência de urbanismo. Isto justamente porque uma faixa, um letreiro aberto em um canto errado, pode prejudicar o trânsito, podendo criar justamente estes acontecimentos de acidente, encobrimento de placas, e fazer com que um motorista desavisado, principalmente os que não conhecem a cidade, que precisam da sinalização de trânsito para dirigir dentro da cidade, eles podem cometer uma infração com risco de acidente. O que eu peço para as pessoas que abrem estes letreiros, colocam faixas, é que se dirijam lá na gerência de urbanismo. E a população em geral, quando tem uma faixa encoberta, uma placa encoberta, um semáforo que tenha dificuldade de visibilidade, pode ser até pelas árvores, podem ligar para cá, para a gerência do trânsito, 3315 5002, e fazer a denúncia pelo telefone mesmo, ou se apersoam também, para a gente tomar providências. Afinal de contas, é a saúde das pessoas, o respeito à vida, né, que vai fazer com que essa sinalização, sendo visível, não provoque acidentes e a gente esteja protegendo a nossa família, as pessoas que estão no nosso veículo e as pessoas que estão em torno dele. É simplesmente isso. A gente está aqui numa cidade em crescimento, a gente está trabalhando justamente para que consigamos viver em paz, falando no trânsito, consigamos viver em paz no trânsito, e para isso precisamos respeitar a legislação do trânsito. E entre elas estão as placas, os semáforos e toda a comunicação visual que a gente tem colocado na cidade, é para nós vivermos bem, em paz com o trânsito. Preparatórios Conveste Colégio e Curso. Estão abertas as matrículas para o Extensivo Federal 2012. No Extensivo Federal do Conveste, seu filho se prepara para o vestibular com uma equipe de professores de alto nível e aulas de segunda a sexta de todas as disciplinas, em turmas pela manhã, tarde ou noite. Início das aulas em março. Matricule seu filho no Extensivo Federal do Conveste Colégio e Curso. A preparação para o vestibular com um conhecimento sem limites. Informações pelo telefone 3317-4251. Estamos chegando ao final de mais um programa. Vimos hoje a problemática da poluição visual, como esse tema tem sido abordado com os nossos alunos na sala de aula e as boas práticas existentes, inclusive como identificar e evitar essa poluição. Conversamos também com o Dr. Valderrama, diretor de trânsito e responsável pela observação e interferência desse tipo de poluição na cidade de Mossoró, quando relacionada, sem dúvida, ao trânsito. Sempre lembramos que a sua participação é fundamental para a realização do programa. Assim, não deixe de nos escrever, apresentando suas críticas, sugestões, temas para futuros programas. Nosso e-mail é programaecologicomossoró, sem acento, tudo junto, @gmail.com. Não cole cartazes em locais não permitidos. Mantenha a fachada e a calçada limpa da sua casa. Mantenha seu carro regulado. Não jogue lixo em locais impróprios. Se cada um fizer a sua parte, estaremos dando um grande passo à frente na preservação ambiental. Pense nisso. Até a semana que vem.